Eu sou, antes de mais nada e sobretudo, eu sou nacionalista e eu sou patriota. Para mim, acima da Angola não há mais nada. Eu ponho em primeiro lugar os angolanos, em segundo lugar os angolanos, em terceiro lugar os angolanos, em quarto lugar os angolanos, depois eu não sei onde ficam, os outros deviam ficar nas suas terras. Não pode haver numa democracia o único representante. O desejo de ser o único, tivemos de percorrer 16 anos de guerra, em que nós nos matamos, nos odiamos, afinal somos filhos da mesma terra. Mesmo aquele que ganhar as eleições não é o único, é um dos representantes do povo angolano. A queda de Jonas Savimbi não foi um evento isolado, mas sim o resultado de um processo contínuo de enfraquecimento estratégico ao longo da Guerra Civil Angolana. Nos anos finais do conflito, o cenário já não era mais favorável para a UNITA. O equilíbrio de forças, que existia durante décadas, começou a se romper, principalmente após o fim da Guerra Fria, que reduziu drasticamente o apoio internacional ao movimento liderado por Savimbi. Sem esse suporte externo, a capacidade operacional da UNITA entrou em declínio. O financiamento, que antes era sustentado em grande parte pela exploração de diamantes, passou a ser alvo de bloqueios e sanções impostas pela ONU. Esse estrangulamento financeiro comprometeu diretamente a manutenção de tropas, aquisição de armamentos e logística de guerra, reduzindo a eficiência do grupo no campo de batalha. Ao mesmo tempo, o governo de Angola, liderado pelo MPLA, passou por um processo de fortalecimento militar. As forças governamentais ampliaram sua capacidade estratégica, investindo em inteligência, coordenação de operações e ofensivas direcionadas aos principais redutos da UNITA. Esse avanço colocou Savimbi em uma posição cada vez mais defensiva, limitando sua mobilidade e sua capacidade de articulação. Com o passar do tempo, o cerco se intensificou. Savimbi passou a operar de forma mais isolada, com menos recursos e menor apoio político. A estrutura da UNITA, altamente centralizada em sua liderança, começou a mostrar sinais de fragilidade à medida que a pressão aumentava. A perda de território e de influência tornou-se progressiva, indicando um claro cenário de desgaste. O ponto decisivo ocorreu em 2002, quando Savimbi foi localizado por forças governamentais na província do Mochico e morto em combate. Esse evento representou um verdadeiro colapso de liderança. Sem sua principal figura estratégica, a UNITA perdeu rapidamente sua capacidade de organização e resistência. A cadeia de comando foi desestruturada e o movimento deixou de ter força para sustentar o conflito. A morte de Savimbi funcionou como um gatilho para a conclusão da guerra. Pouco tempo depois, foi possível avançar em negociações que levariam ao fim definitivo da Guerra Civil Angolana. Em termos estratégicos, sua queda simboliza a convergência de três fatores críticos: isolamento internacional, colapso financeiro e superioridade militar do governo. Assim, a derrubada de Jonas Savimbi não foi apenas a eliminação de um líder, mas o desfecho inevitável de um processo de desgaste, acumulado um cenário em que todos os indicadores apontavam para a inviabilidade da continuidade da UNITA como força militar ativa. O processo de queda de Jonas Savimbi entra, no seu estágio mais crítico, em uma fase de colapso operacional progressivo dentro da Guerra Civil Angolana. Aqui, o que se observa não é apenas pressão militar isolada, mas uma convergência de vetores estratégicos, que passam a comprometer toda a sustentabilidade da UNITA como força de combate relevante. Primeiro, no eixo financeiro, a organização começa a sofrer um estrangulamento de caixa. A dependência histórica da exploração de diamantes, principal fonte de funding da UNITA, passa a ser diretamente impactada por sanções internacionais lideradas pela ONU. Esse movimento reduz drasticamente a liquidez da operação, afetando desde a compra de armamentos até a manutenção logística das tropas em campo. Na prática, a UNITA perde sua capacidade de escalar e sustentar operações prolongadas. Em paralelo, ocorre um reposicionamento estratégico do governo angolano, comandado pelo MPLA. As Forças Armadas angolanas passam por um upgrade significativo em termos de capacidade tática e inteligência militar. Isso inclui operações mais coordenadas, uso mais eficiente de
informação de campo e ataques, direcionados a pontos sensíveis da estrutura da UNITA. O conflito deixa de ser difuso e passa a ter foco cirúrgico, desarticular liderança e cadeias de suprimento. Outro ponto-chave é a perda de vantagem territorial. Savimbi, que durante anos operou com forte presença no interior do país, começa a perder zonas estratégicas. Esse movimento reduz sua profundidade defensiva e limita rotas de fuga e reabastecimento. Em termos de estratégia militar, ele sai de uma posição de guerra de movimento para uma postura reativa, com menor capacidade de antecipação. Além disso, há um fator crítico de governança interna. A UNITA era altamente dependente da figura de Savimbi, um modelo de liderança centralizada, com baixa delegação e forte controle pessoal sobre decisões estratégicas. Esse tipo de estrutura, apesar de eficiente em momentos de expansão, se torna um risco sistêmico em cenários de crise, com a pressão externa aumentando. A ausência de uma liderança distribuída fragiliza a capacidade de resposta da organização. No campo político, o isolamento também se intensifica. Após o fim da Guerra Fria, Savimbi perde relevância no tabuleiro internacional. O que antes era visto como alinhamento estratégico passa a ser interpretado como obstáculo à estabilização de Angola. Isso reduz drasticamente qualquer possibilidade de apoio externo, seja militar, financeiro ou diplomático. Com todos esses fatores em convergência, perda de receita, pressão militar crescente, redução territorial e isolamento político, Savimbi entra em um cenário de risco elevado e mobilidade limitada. Ele passa a se deslocar constantemente, evitando confrontos diretos de grande escala, mas cada vez mais cercado por operações do governo. O desfecho ocorre em 2002, quando forças governamentais conseguem localizar seu posicionamento na região do Mochico. A queda de Jonas Savimbi consolida-se como um dos momentos mais decisivos dentro da Guerra Civil Angolana, não apenas pelo impacto imediato no campo de batalha, mas principalmente pelas consequências estruturais que redefiniram o futuro de Angola. Ao analisar esse desfecho em profundidade, fica claro que não se tratou de um evento isolado, ou de uma simples derrota militar, mas de um colapso sistêmico construído, ao longo do tempo, onde múltiplos fatores convergiram de forma inevitável. Em uma visão mais estratégica, a morte de Savimbi representou a ruptura definitiva de um modelo organizacional altamente centralizado. Durante décadas, a UNITA operou com base em uma liderança forte, praticamente insubstituível, onde decisões, direcionamentos e articulações passavam diretamente por ele. Esse formato, embora eficiente em momentos de expansão e resistência, mostrou-se frágil diante de um cenário de pressão contínua. Quando esse pilar central foi removido, não havia uma estrutura de sucessão sólida capaz de sustentar a operação. Ao mesmo tempo, o contexto internacional já não oferecia qualquer tipo de sustentação. Após o fim da Guerra Fria, o reposicionamento global reduziu drasticamente o interesse em manter conflitos indiretos como o de Angola. A ONU intensificou sanções, bloqueando fontes de financiamento e isolando ainda mais a UNITA. Isso criou um ambiente onde a continuidade da guerra deixou de ser viável, não apenas militarmente, mas também economicamente e politicamente. Paralelamente, o MPLA conseguiu capitalizar esse cenário com eficiência. O fortalecimento das Forças Armadas, aliado a uma estratégia mais estruturada e orientada por inteligência, permitiu ao governo angolano assumir uma posição de vantagem clara. Esse alinhamento entre capacidade militar e contexto internacional favorável foi determinante para o desfecho do conflito. Com a morte de Savimbi em 2002, o que se observa é um efeito cascata imediato. A UNITA, sem sua principal liderança, perde coesão interna, capacidade de comando e direção estratégica. A guerra, que por anos parecia insolúvel, rapidamente se encaminha para o fim. Isso demonstra, de forma bastante clara, como a dependência excessiva de uma única figura pode se tornar um risco crítico em qualquer estrutura, seja militar, política ou organizacional.
Do ponto de vista macro, o encerramento da guerra abriu espaço para um novo ciclo em Angola, um ciclo voltado à reconstrução, estabilização institucional e desenvolvimento econômico, ainda que os desafios tenham sido enormes, incluindo infraestrutura destruída e impactos sociais profundos. O fim do conflito representou uma janela de oportunidade para reposicionar o país no cenário global. Se você busca conteúdos com esse nível de profundidade, conectando história com análise estratégica de alto valor, já se inscreve e acompanha os próximos materiais. A proposta aqui é justamente transformar fatos históricos em insights que ampliam sua visão de mundo e tomada de decisão.